Então tá. O fim do bloco soviético e a nova ordem mundial. A gente tem que lembrar que na Segunda Guerra Mundial, com o fim dela e com a Guerra Fria, o mundo estava dividido em duas ordens, né? Ela estava entre o mundo capitalista e entre o mundo socialista. Então, o mundo era realmente dividido em dois, tanto que a Guerra Fria é baseada nisso, né? Então vamos lá. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De 1922 a 1921, a União Soviética era o maior país do mundo, tipo, era literalmente enorme, assim. Se você olhar no mapas daquela época, tipo, a maior parte do canto superior direito da Europa era tudo União Soviética. E isso tinha diversas etnias, diversas línguas, tudo diversificado. E quem comandava tudo isso era Joseph Stalin. E ele colocou em prática, né, a russificação da União Soviética. Por mais que era um país, né, por ele ser muito grande, ele tinha muita etnia, muita língua, ele queria russificar tudo isso. Então, o que que era? Ele tornou obrigatório o ensino do russo, né, que era obrigatório você saber falar russo em todo o território soviético. Ele nomeou russos para os cargos de maior valor, né, quem comandaria aquele local, incentivou a ida de russo para as repúblicas soviéticas, ou seja, ele queria nacionalizar tudo que era russo, né? Isso não agradou muito os não russos, né? O que não estava fazendo parte daquele grande país, que eram os ucranianos, estonianos, lituanos, judeus, armênios, entre outros. E os que se rebelavam, eles eram enviados para os gulags, que era nada mais, nada menos que um campo de trabalho forçado. Ah, você não gosta? Tudo bem, a gente vai tirar tudo de você, a gente vai pegar uma grande parte do que é seu para a gente ter no nosso país, né? Para a gente usar esse dinheiro que é seu, mandar você para esse campo onde você vai ser obrigado a trabalhar para a gente, né? Tipo, em plantações, em nossas fábricas. E ele também botou em prática os planos quinquenais. O que, que é esses planos quinquenais? Ele queria fazer todas as indústrias, todas as plantações únicas e prevalentes pertencentes à Rússia. E como as indústrias de base. Então, tudo russo, entendeu? Tudo nacionalista. E fez vários investimentos em educação. Kruzvek, não sei falar. Daí Stalin morreu em 1953. Teve um governo grande, mas não tão grande quanto o povo queria, né? E quem assume é Nikita Khrushchev. Ele teve a desestalinização, né? Que ele fez a libertação de presos políticos, diminuição da censura, imprensa, a desativação de vários campos de trabalho forçados que foram criados por Stalin, e essas denúncias de diversos crimes praticados por Stalin, como bombas que abalaram o comunismo por todo o mundo, né? E diversos militares abandonaram os partidos comunistas do seu país. Ou seja, ele desfez tudo que Stalin tinha feito. Destruiu todos os campos de concentração, libertou, né, os presos políticos, e com esses presos políticos, e o pessoal que estava nesses campos, nesses gulags, eles começaram a denunciar para o mundo o que estava acontecendo ali na União Soviética, porque ninguém acabava sabendo, logo porque quem era contra era obrigado a ir nesses gulags, né, nesses campos de trabalho forçado. Então, o mundo não estava sabendo disso. Então, isso foi uma grande bomba que abalou o comunismo por todo o mundo, né? E por isso, diversos militares, eles acabaram abandonando, muita gente do governo acabaram abandonando os partidos e tudo mais. Daí, quem assume no lugar do Khrushchev foi o Brezhnev. Ele assume e ele era membro da ala conservadora do Partido Comunista Soviético. Ou seja, ele era tudo contra do que o Nikita fez. Então, ele quis implementar tudo que o Stalin estava fazendo de novo, ou algumas ideias que o Stalin tinha. Ele era uma pessoa muito conservadora do que era a União Soviética antigamente. E com isso o povo se rebelou e teve a Primavera de Praga, que foi que são essas imagens aqui, que é a população indo literalmente contra tudo que estava acontecendo, né? Tipo, ele mandou o exército, mas a população, tipo, a fatia do meio, o cara não tava nem aí, ele queria a liberdade dele, que a União Soviética não trazia para ele aqui naquele momento.
Brezhnev autorizou diversos tanques, né, que enviando tropas para essa manifestação, né, e também ele, como estava tendo a guerra do Afeganistão, e quem estava participando, investindo em algumas partes no Afeganistão eram os Estados Unidos, e quem era contra os Estados Unidos era a União Soviética, o Brezhnev ele foi lá e começou a bancar, né, a outra parte que estava uma parte que estava lutando no Afeganistão. Então ele autorizou totalmente o uso da violência, que podia matar mesmo. Então a guerra do Afeganistão estava sendo praticamente uma guerra fria, entre aspas, contra os Estados Unidos, que representavam o capitalismo, e a União Soviética, que representava o comunismo. Isso promoveu internamente o aumento de censura à imprensa e dos campos de trabalho forçado, que era para punir os opositores. Ou seja, ele estava voltando tudo o que Stalin falava para fazer, né? E a gente começou a crise na União Soviética dos anos de 1980. Até 1960, né, a União Soviética apresentava resultados satisfatórios na área de economia, já que ele investia muito na educação e nas indústrias de base. Só que a partir de 1970, viveu uma crise econômica prolongada pelos seguintes fatores, né? Eles tinham gastos com armamentos, né, e corrida armamentista espacial contra os Estados Unidos. Um dos gastos dos armamentos, deixa eu atualizar aqui. Um dos gastos com armamentos era da guerra do Afeganistão, que ele estava mandando. A defasagem tecnológica do bloco comunista em relação ao capitalista, como eu mostrei na última aula, a União Soviética ela começa muito forte, muito acima dos Estados Unidos, tanto que eles que mandam primeiro ao cachorro para o espaço, mas a partir de um tempo, como vocês podem ver na nossa última aula, os Estados Unidos tomou a frente, então, principalmente quando depois que Stalin morreu. Então, essa defasagem tecnológica começou a ser muito perceptível. Também a baixa produtividade agrícola e industrial, a corrupção e burocracia soviética e a lentidão na tomada de decisões. Então, tudo isso estava gerando uma crise na União Soviética muito forte e de satisfação política e pública. E daí a gente entra no governo de Gorbachev. Ele era um homem com ideias novas, né? Ele assumiu o poder da União Soviética e como método de enfrentar essas crises, né, que veio para ele herdado desse governo do antepassado, ele propôs um amplo programa de reformas econômicas, né, que ele intitulava de Perestroika, que era reestruturação, e de reformas políticas, que era chamado de Glasnost, que era transparência. Já como eu disse aqui, um dos problemas era a corrupção de tudo que estava acontecendo do governo soviético, né? Então ele fez corte de gastos militares, retiradas das tropas soviéticas do Afeganistão, ele fez investimentos de novas tecnologias, fim do monopólio de alguns setores, então ele começou a trazer outras empresas que não fossem Rússia para o país russo, para a União Soviética. Ele permitiu a abertura de lojas comerciais privadas, liberdade de instalação de empresas estrangeiras nas cidades da União Soviética, libertou os presos políticos, ele acabou com a censura de empresa que estava muito forte naquela época e liberdade para realizar greves. Ele fez o pluripartidarismo, né? Só que o que ele esperava que essas reformas iam surgir um efeito positivo, né? Que toda essa crise que a União Soviética estava passando foi totalmente o contrário, né? Essas reformas não surtiram o efeito esperado. A ala conservadora era contra a reforma, né, já que eles eram a favor de Stalin, tudo que o Stalin fazia, e a ala ultra-reformista queria a aceleração dessas reformas. Então, os conservadores tentam, né, dar um golpe de Estado e derrubar Gorbachev. Entretanto, a população, com a liderança da ala ultra-reformista, eles saíram às ruas e derrubaram os golpistas, né? Então, essas aqui são as imagens da época que eles tentaram dar um golpe, só que a população não deixou, já que a população realmente estava passando por essa crise. A população é que mais sofre, né, quando um país está passando por uma crise. E faleceram da União Soviética, né, uma onda de repúblicas que a compunham, né, se declararam dependentes. E então, tipo, a União Soviética não era mais tão grande, não era o maior país do mundo, né? As repúblicas que faziam parte, elas foram começando a se separar da União Soviética
e passando a ser países independentes. Que é a Comunidade dos Estados Independentes, né? Assim. E daí o Gorbachev ele renuncia, vendo tudo isso que estava acontecendo, como ele quase tomou um golpe, e transferiu para o Yeltsin o controle do arsenal militar. Daí esse aqui é o que eu disse para vocês, ó. A União Soviética era tudo isso daqui, ó. Era um país muito grande, né? Como eu disse para vocês, o maior do mundo na época. E daí só aqui, tipo, a Rússia, daí tudo foi dividido, ó, Bielorrússia, Ucrânia, a Estônia, a Lituânia, tudo isso aqui era a União Soviética. E daí a gente teve as mudanças do leste europeu, né? Eles tinham os países satélites, que eram os países que ainda eram a favor da União Soviética, como a Polônia, Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, Bulgária, todos esses países que está escrito aí. E eles adotaram, portanto, o socialismo burocrático, que era a implementação da perestroika e glasnost da União Soviética e diminuir a diminuição do controle exercido sobre esses países, né, proporcionando assim o fortalecimento de movimentos populares que reivindicaram a democracia com qualidade de vida. E o que aconteceu com a Alemanha, né? A Alemanha, depois da União Soviética, ela foi dividida em dois. O território alemão foi dividido em dois, né? O lado ocidental era o capitalista e o oriental o comunista. E tudo isso, quem dividia era o Muro de Berlim. E dia 9 de novembro de 1989 ocorreu a queda do Muro de Berlim, dando assim o fim da ordem bipolarizada. O povo somos nós, né? Então, a partir disso, do dia 9 de novembro de 1989, o mundo inteiro passou a ser capitalista, né? Não tinha mais. E as tropas soviéticas desocuparam a Alemanha. E a Alemanha volta a ser apenas um país só, né? Não Alemanha Ocidental e Oriental. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse filme aqui mostra, tipo, a ideia é essa mulher aqui, ela estava em coma e quando ela entrou em coma, o mundo todo era comunista, né? O país que ela morava era comunista, na União Soviética, e quando ela acordou, o mundo capitalista estava dominando, né? Não sei se isso é possível. Vou falar pra gente. Então, eu não sei se vocês conseguiram ver, vou até ver se vocês estão aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Tipo, tudo mudou. Então, tipo, você não viu, tipo. Eita! Desculpa. Ela sentou na cadeira, colocaram um negócio rosa assim do lado dela. A estátua de Stalin estava sendo retirada, né, pelo helicóptero. Tem uma cena, tipo, que ela abre a janela, tem um outdoor enorme, assim, da Coca-Cola. Então, tipo, ela estava totalmente confusa, porque tudo aquilo era o mundo capitalista tomando conta do mundo dela, que era comunista antigamente. E daí a gente entra no caso da Iugoslávia, né? Na Segunda Guerra Mundial, o
iugoslavos, né, existiram o nazismo e comandados por Joseph Tito, né, como eu disse para vocês, eles lutaram, o nazismo ele estava dominando alguns territórios, muitos territórios a população queria que eles estivessem lá, então não tinham lutas, mas eles eles quiseram lutar pelo seu território. Ele era formado por 6 repúblicas, né? E para manter a paz na região, o Tito distribuía recursos e poder igual para as 6 repúblicas, que é essas aqui, a Áustria, Hungria, Romênia, Bulgária e tudo mais. E de maneira igual, né? E com a morte do Tito, né, as rivalidades renasceram e a Iugoslávia começou a desmoronar completamente. Sendo aqui era a Iugoslávia, era um território só, e depois que o Tito morreu, ela se transformou em vários territórios. E aqui ele conseguia manter tudo junto, dividia tudo igualmente, né? Mas aqui com a morte dele, tudo desmoronou e transformou em vários países. E por isso a gente entra no processo de globalização, né? Que é a internalização da produção, aumento crescente de circulação de capitais, informações sendo transmitidas em tempo real, tudo que acontece hoje em dia, né? Aumento extraordinário de comércio mundial, fluxo de mercadorias, tudo uma loucura. E todos os países. E hoje, por exemplo, a Rússia, né? Esse aqui é o representante da Rússia, nossa antiga Dilma, e representante de alguns países se reunindo para tomar algumas decisões, tirando fotos junto. E com isso a gente forma os blocos econômicos, né? A gente tem a PEC, que são esses países, tem esse aqui, que é o. Esse aqui é o Mercosul, mas isso aqui a gente vai falar na nossa próxima aula, que eu vou falar sobre a globalização e os blocos econômicos. Os conflitos de extensão do mundo atual não acabaram, né? Não é só porque a Segunda Guerra Mundial acabou, a Guerra Fria acabou e tudo mais acabou, que a queda do muro de Berlim aconteceu, que o mundo virou uma paz, né? Os conflitos no Oriente Médio, né, do Estado de Israel, a questão da Palestina continuou, o movimento palestino, o caso do Irã, o caso do Afeganistão, a invasão do Iraque, lutas populares na África do Norte, no Oriente Médio, tudo continuou. Tipo, várias lutas ainda tem. Então, isso aqui é outra coisa que estava lá, gente. Desculpa, igual para. Então é isso. Eita. Daí, eu vou mandar de novo o link para quem perdeu o link da chamada. Alguém tem alguma dúvida?